Ó, essencial, né, um pouquinho de descanso aí para a rapaziada. Nós viemos de jogos bastante competitivos aí na competição e né, tivemos a viagem também num jogo em condições climáticas muito desfavoráveis aí lá em Campo Grande. Isso leva os atletas, né, a um desgaste fora do normal, então é importante a gente descansar como descansamos no início da semana, mas de qualquer forma temos aí os 5 dias tradicionais de trabalho, né, até o próximo jogo, que a gente sempre fez em semana cheia. Então aproveitamos o início da semana para descansar muscularmente os atletas e mentalmente também. E agora essas 5 sessões de treino, voltamos ao planejamento normal. Primeiro uma construção do sistema defensivo para o próximo jogo, depois uma construção do sistema de transição e agora a gente findando a semana com a construção ofensiva. Então a gente primeiro trabalha as estratégias defensivas, depois no final de semana as estratégias ofensivas do jogo. Betim é uma equipe muito difícil, uma equipe com alto investimento, né, nos causou muitas dificuldades no jogo de ida. Eu tenho certeza que não será diferente aqui, tem todo o nosso respeito, mas frente ao nosso torcedor, esperamos mais uma vez fazer valer o mando de campo. São 4 vitórias seguidas, a classificação garantida. Agora, qual que é a conversa que você já vai ter com o grupo? Olha, na verdade, assim, a gente entende que a responsabilidade é muito grande a cada rodada, porque a visibilidade aumenta, né? Você ocupando aí uma segunda posição geral na competição, todas as outras equipes estão de olho, todas as pessoas, as autoridades que trabalham com futebol no Brasil, todos estão de olho hoje, né, no Berlândia Esporte Clube. Isso é muito bom para o nosso trabalho, traz muita visibilidade para nós, mas também traz muita responsabilidade, né? O torcedor vai criando cada vez mais expectativa e isso nos traz para que a gente possa ter cada dia mais concentração, mais foco no nosso trabalho, mais empenho. A gente tem passado isso todos os dias para os atletas, né? Porque a gente entende aí a ânsia do torcedor, principalmente por um acesso, por um título de competição nacional depois de tantos anos. Eu acho que nós mostramos até o momento que a gente está no caminho certo. É lógico que existem muitas coisas ainda, né, para se corrigir, para se incrementar no trabalho, para que a gente possa também estar crescendo aí no dia a dia de treinamento, nos jogos, os adversários vão estudando, né, e vão dificultando cada dia mais os nossos modelos, nosso sistema de jogo. A gente tem que estar sempre alternando, trabalhando alternativas, né, para sair do que o adversário propôs. Então, tudo isso a gente tem colocado no dia a dia de treinamento aos atletas, eles estão com a cabeça boa, todos eles muito concentrados aí, né, para cada partida. Acho que a gente tem vivido experiências, né, a cada rodada na Série D. A gente enfrenta um campo menor, uma grama diferente da nossa, como foi contra o Abecate, agora enfrenta uma condição climática aí de teoricamente 5 graus, e vento e chuva, um campo de dimensões bem reduzidas, de grama bem diferente do que a gente treina e do que a gente joga. Então, assim, tudo isso vai fortalecendo a equipe, vai criando uma casca, como a gente costuma dizer nos bastidores do futebol, né? A gente sabe que só isso não é suficiente para que você possa realmente brigar por um acesso aí, mas eu acho que agora é ir passo a passo. Nos faltam 4 jogos, é fazer bem os 4 jogos com muita responsabilidade e, acima de tudo, com respeito aos adversários e principalmente com respeito à nossa camisa. Sobre o Betim, quais as principais virtudes que você estudou no próximo adversário? Olha, o Betim, como eu disse anteriormente, é uma equipe bem montada, uma equipe que tem atletas que já trabalharam conosco, inclusive, outros atletas que a gente está sempre acompanhando aí no cenário mineiro, até no cenário nacional, né, como é o caso do Arilson, que figurou aí em Série A e Série B de brasileiro nos últimos anos, né? Então, assim, é uma equipe que merece todo o nosso respeito. Nós entendemos que o Betim chega também numa fase crucial da sua classificação agora na competição, né? É, e isso torna o jogo muito difícil, porque todas as equipes agora começam a medir os riscos ali nos jogos, né? Não é mais aquela primeira fase que você tem, olha para frente e fala, temos uma competição toda pela frente, vamos arriscar. Agora não, agora as equipes jogam com um pouco mais de segurança, jogam teoricamente 100% pelo resultado da partida, porque começa a olhar os adversários para ver como é que estão, quanto foi os jogos dos adversários, né? Eu vou te dar um exemplo. Nós temos jogo hoje do Operário e do Viema, né? E depois a gente joga com o Betim só na segunda-feira. Então eles já jogam sabendo o resultado dos adversários. Amanhã tem clássico, Alicante e Craques Catalão, né? Então o Betim joga sabendo os resultados. Nas próximas rodadas também vai acontecer, exceto na última rodada, que teoricamente deve jogar todo mundo no mesmo horário.
né? E no mesmo dia. Mas então, os jogos são muito mais estudados, os jogos são muito mais truncados agora, nessa reta final de competição. Graças a Deus, né, a gente conseguiu classificar de forma antecipada, né, com 4 rodadas de antecedência. Isso mostra o comprometimento nosso com o projeto do clube nesse ano. Mas a gente tem objetivos maiores dentro da competição nessa primeira fase ainda, e eu tenho certeza que nós temos muitos atletas aqui que também gostariam de ter oportunidade para poder continuar mostrando seu valor, continuar mostrando seu potencial de titularidade, né? E aí isso causa uma competitividade sadia aqui dentro do nosso elenco, para que a gente não perca aí nosso ritmo de jogo, nossa intensidade de jogo. Então eu entendo que o Betim tem totais condições de classificar, né? O elenco foi montado para isso, a gente vê pelo investimento, pelos nomes que lá estão, e eu não espero nada diferente de um grande jogo aqui na segunda-feira, né? Aproveito para convidar o nosso torcedor para estar presente conosco mais uma vez, agradecer o apoio lá em Campo Grande. Como eu falei na entrevista pós-jogo, olha, é difícil para nós que viajamos de avião, né? Imagina para eles que foram de ônibus e voltaram de ônibus, graças a Deus chegaram bem também, né? Lá da viagem. A gente espera contar com o apoio, né, em massa aí do nosso torcedor na segunda-feira lá no Parque do Sabiá, e a gente cada dia mais agradecido e mais comprometido aí com esse torcedor que tem demonstrado seu carinho, seu amor pelo clube. Isso nos traz uma grande responsabilidade, mas também, né, uma felicidade muito grande poder estar representando essa camisa, e nós jamais jogamos sozinhos, como é a frase que, né, o departamento de marketing sempre posta, e isso é muita verdade. Estiveram conosco lá na Becate, fazendo valer praticamente o mando de campo nosso lá, porque em maior número do que a torcida da Becate, estiveram lá em Betim conosco, fazendo uma festa bonita, e agora, graças a Deus, conseguimos o resultado lá, um jogo muito difícil em Campo Grande, né, para poder coroar essa viagem deles aí, uma viagem tão difícil, tão sofrida, que eu tenho certeza que foi, e a gente com certeza vai nos dedicar muito na segunda-feira também para poder entregar um bom resultado a esse torcedor. O Rogério tem trazido para a gente a confiança e principalmente a humildade, né? A gente vem de 4 vitórias seguidas aí e ele traz para a gente essa confiança de continuar ganhando. A gente sabe da importância de continuar ganhando em casa, né? Da força da nossa torcida e do nosso estádio. E assim, principalmente isso, a humildade, os pés no chão, porque essa primeira fase ainda não acabou, né? A gente tem mais 4 jogos aí pela frente e, se Deus quiser, a gente vai conseguir somar o máximo de pontos possíveis para chegar na próxima fase com mais confiança. Gabriel, fala sobre o seu momento, que tem ganhado cada vez mais oportunidades, foi titular no último jogo. Fala sobre a sua volta por cima, totalmente recuperada e ganhando minutos. Pois é, eu tive o azar de em 1 minuto de jogo eu tive a minha lesão, né, na posterior, mas assim, consegui a recuperação rápida assim, com a ajuda da fisioterapia aqui do clube. E agora conseguindo minutos, né, que é o mais importante para o jogador, tive a oportunidade de jogar os 90 minutos do último jogo, me senti bem com a vitória, mesmo com um campo difícil, um jogo difícil, a gente conseguiu a vitória, estou me sentindo muito bem e sempre disposto a ajudar mais ainda o Uberlândia quando eu tiver mais oportunidade. Agora, para essa partida contra o Betim, o que vocês esperam desse adversário que luta pela classificação? Vai ser um jogo bem difícil, a gente sabe da qualidade do Betim, né? No nosso grupo é um dos melhores times em questão de peças e tudo, mas vai ser um jogo bem difícil, a gente sabe bem como jogar contra eles, a gente fez um bom jogo lá na casa deles, vencemos, e o professor passou tudo que a gente precisa para poder fazer mais uma vitória aqui dentro de casa. E fala sobre a importância da família, seu filho? É meu filho, é meu amuleto da sorte, é tudo para mim, né? Onde eu tô ele vai, e sempre torcendo é a minha força, né? Qual que é o nome? Bernardo.